variáveis basicamente inteiras, tá? Números inteiros, e contínuas, números com vírgula, tá? A ideia aqui é a gente conseguir explicar, conseguir compreender por que que um fenômeno acontece observando a marcação, aquela informação que nós queremos medir, tá? Então, uma contagem, uma cronometragem, isso vai gerar um conjunto de dados. Esse conjunto de dados é uma variável, tá? Então, por exemplo, o intervalo entre chegadas de uma pessoa num drive-in, lá no McDonald's agora, ou num outro restaurante assim, que agora na quarentena. De quanto em quanto tempo chega um carro a mais? Aí eu vou lá e vou cronometrar. Essa cronometragem vai gerar uma sequência de informações e essa é a minha variável que eu estou fazendo. Compreender como é que essa variável funciona, compreender qual que é a maior probabilidade de acontecer a chegada do próximo carro é uma tarefa super importante. Porque a partir disso, eu posso me planejar com relação à quantidade de atendentes, a espaço no pátio, a quantidade de pessoas na cozinha. Todo o resto operacional vem em consequência de compreender essa variável aleatória, que ela pode ser discreta ou contínua. Então, a discreta aí, uma sequência de valores com 0, 1, 2, 3, valores inteiros, basicamente, tá? Muito bem. Aqui exemplos, né? Algumas distribuições de probabilidade, o que significa distribuição de probabilidade? É basicamente o comportamento dessas variáveis ao longo dessas suas medições, tá? Então, todas essas distribuições de probabilidade, elas são definidas por uma função de probabilidade, tá? Uma função de probabilidade, que a partir de um certo momento, ou seja, depois que eu tenho isso mapeado, feito, construído, ela vai me dizer assim, olha, esse valor vai acontecer com uma certa probabilidade. Então, vão chegar nos próximos 10 minutos 2 carros com uma probabilidade de 30%. Chegar um carro nos próximos 10 minutos com uma probabilidade de 99%. Pô, eu tenho uma chance muito grande de chegar um carro nos próximos 10 minutos. Então, é isso que a distribuição de probabilidade nos traz. Essa informação do o quanto provável uma certa medição, que é dessa variável aleatória, vai acontecer ou não vai acontecer, tá? Muito bem. Então, um exemplo aí. Só para a gente se ambientar, a partir daqui, todos os exemplos resolvidos ou propostos fazem parte da lista 2, tá? Então, eu vou ler alguns eu vou deixar indicado, e tudo isso vocês vão ter que fazer na lista 2. Então, na de Carlos, os dados dos últimos 300 dias, os dados de venda mostram que em 54 dias não foram vendidos nenhum automóvel. 117 dias venderam um carro, 72 dias 2 carros, 42 dias 3 carros, 12 dias 4 carros e 3 dias com 5 carros vendidos. Definimos a variável aleatória x como o número de carros vendidos durante um dia que tem a seguinte distribuição de probabilidade. Então, tá lá, 0 carros, 54 dos 300 dias, medidos. 54 dos 300 dias medidos. Um carro foi 117 dos 300, e assim por diante. Obviamente que a soma de todos esses dias tem que dar os 300, que é aquilo que nós falamos na aula passada sobre a nossa amostra, sobre probabilidade. A probabilidade sempre é uma parte sobre o todo, né? Então, a soma aqui vai ter que dar 100% ou probabilidade 1. Então, não vender carro, eu tenho 18% de probabilidade. Vender um carro, 39% de probabilidade. E essa é a nossa curva de probabilidade, tá? Obviamente que a soma de todas as probabilidades sempre vai dar 1. Sempre vai dar 1. E aí eu posso fazer por exemplo, qual que é a probabilidade de eu vender pelo menos 2 carros? 2 carros ou mais? Bom, é só eu somar aqui. 24 mais 14, 38,
mais 4, 42, mais 1, 43. Tá? Ou então eu faço 1 menos a probabilidade de vender menos do que 2 carros, que é vender 1 ou 2. Vender 1 é 1 ou 0, perdão. 1 ou 0 que dá 47, 57. 1 menos 57 dá os 43 que a gente tinha somado aqui também. Tudo bem? Então, isso é a nossa distribuição de probabilidade. Essa distribuição de probabilidade aqui é uma distribuição de probabilidade que nós chamamos de empírica. Por quê? Porque nós observamos ela ao longo de um tempo e criamos uma probabilidade simples, fazendo uma continha de dividir. É uma probabilidade empírica. Porém, algumas das distribuições de probabilidade, elas têm características especiais, são distribuições que nós já estudamos, já entendemos o comportamento. Então, aqui fica um exercíciozinho para vocês fazerem depois. Então, aqui nós temos algumas características, como parâmetros, nós chamamos valor esperado, ou seja, a nossa esperança, o que nós conhecemos como média, tá? Por isso que a média é valor, a gente chama na estatística de esperança, ou valor esperado, porque é o que nós esperamos que aconteça, porque é aquele valor que tem a maior probabilidade que aconteça, por isso que é chamado de valor esperado, esperança ou média, tá? E a variância, que é o quanto que eu estou esparramado, vamos dizer assim, entre aspas, o quanto que esses dados estão esparramados, o quanto eles estão espalhados pela essa distribuição. Então, é a medida que nós chamamos de dispersão da variabilidade. Muito bem, isso aqui é só para a gente lembrar algumas coisinhas, tá? Então, uma das distribuições de probabilidade aí que são bastante estudadas, é a distribuição binomial. Tá? Binomial, distribuição binomial. Então, ela está associada a um experimento geralmente multietapa que tem as seguintes propriedades. O experimento consiste em N ensaios idênticos, ou seja, eu vou repetir N vezes a mesma experiência, e quando a gente diz experiência aqui, nós estamos falando em, por exemplo, captação dos dados, tá? 2 resultados são possíveis em cada ensaio, referimos como um sucesso e ao fracasso. Então, por exemplo, eu estou pegando uma peça e estou dizendo para ela assim, eu quero ver se ela é defeituosa. Eu vou fazer um teste para ver se essa peça é defeituosa. Então, eu vou pegar uma peça ao acaso, aleatório, e vou passar ela por um teste. Se essa peça for defeituosa, como eu estou medindo defeitos, eu considero o sucesso encontrar o defeito. O fracasso é não encontrar o defeito. Cuidado! Quando nós estamos falando de distribuição binomial, sucesso não significa necessariamente uma coisa boa. Sucesso significa aquilo que eu quero medir, tá? E fracasso é aquilo que eu não quero medir, tá? Ou qualquer outra coisa que não é aquilo que eu quero medir. A probabilidade de sucesso é denotada por P e não se modifica ao longo do ensaio. Consequentemente, a probabilidade de fracasso é 1 menos P. Então, eu tenho lá 5% de chance de pegar uma peça defeituosa. Logo, 1 menos 5% dá 95% de chance de pegar uma peça boa. Tá? O que é importante aqui é esse conceito aqui de independência. Tá? Os ensaios são independentes. O que isso quer dizer? Significa que o fato de eu pegar uma peça, medir se ela é boa ou defeituosa, não tem relação alguma, não tem nenhuma influência na próxima vez que eu pegar uma próxima peça, que é o que nós chamamos de próximo ensaio. Tá? A próxima peça, ela não tem relação nenhuma. São eventos independentes, os ensaios são independentes. Tá? Isso é importante na binomial. Aqui tem um exemplo, depois vocês vão ver, tá? Eu quero chegar aqui um exercício. Então, eu vou ter aqui uma distribuição sempre que é ou sim ou não. E eu vou ter essa probabilidade. Quantas são sim, que é sucesso, qual é o percentual que é o fracasso. Tudo bem? Poisson. Poisson é uma que nós vamos usar bastante, pelo menos o conceito dela em teoria de filas. Então, é importante a gente dar uma olhada.
A distribuição de Poisson é útil para estimar o número de ocorrências sobre um intervalo de tempo ou espaço definido. Tá? Por exemplo, o número de chegadas de clientes no período de 1 hora, o número de vazamentos em 100 km de tubulação. Então, a distribuição de população sempre é uma medida dado um espaço definido. Pensem comigo, tudo aquilo que a gente acaba fazendo, vamos pensar hoje em marketing digital. Marketing digital está muito ligado, por exemplo, com a medição de quantos cliques a pessoa dá a cada minuto na minha tela, ou a cada hora quantas pessoas entram no meu site. Essa medida, para eu depois fazer as estatísticas que eu tenho que fazer, para depois eu dizer, quantas pessoas clicaram no meu site, no meu e-commerce, por exemplo, na venda de squeezes em 1 hora. Eu vou lá, vou fazer essa medida, e isso vai ser um indicador se das 8 às 9 eu vou colocar como propaganda patrocinada no meu marketing digital a squeeze ou uma bola de futebol dentro do meu e-marketing lá de esportes, por exemplo. Então, a distribuição de Poisson, ela está diretamente ligada ao que a gente está fazendo hoje, por exemplo, nas estatísticas de marketing digital aplicado. Tá? O que o pessoal acaba falando hoje de inteligência artificial, ela é quase que, na maioria esmagadora das vezes, uma identificação de qual é a distribuição de probabilidade. E a Poisson é uma das mais importantes. Então, quais são as propriedades aí de Poisson? A probabilidade de ocorrência é a mesma para qualquer intervalos de mesmo tamanho. Ou seja, eu tenho... pode acontecer qualquer tipo de ocorrência nesse mesmo intervalo. E isso é importante entender. A ocorrência ou não ocorrência em qualquer intervalo é independente da ocorrência ou não ocorrência em qualquer outro intervalo. Ou seja, a quantidade de pessoas que clicaram na squeeze das 8 às 9 não tem relação alguma, é independente da quantidade de pessoas que clicaram das 7 às 8 ou das 9 às 10. Tá? Então, a cada intervalo de tempo ou espaço definido, distância, volume, sala de aula, a cada espaço que eu defini que eu vou fazer a contagem, ela independe um espaço do outro. Tudo bem? Importantíssimo a distribuição de Poisson, então. Ela tem uma função de probabilidade, tem essa carinha aqui, onde x aqui é a ocorrência, né? O f de x é a ocorrência do intervalo, Mi é o número médio de ocorrências, é a nossa média, e E é o E mesmo lá, que a gente aprende na física, tá? Muito bem, então eu tenho aqui a ocorrência, eu tenho aqui a média e o E. E aí sim eu consigo descobrir qual é a probabilidade, tá? A distribuição de Poisson, olha só, ela tem essa carinha aqui agora. Conforme muda a média, o meu Mi ali, eu mudo a minha figura. Ó, parece uma normal aqui, mas pode ser uma Poisson. Essa curva vermelha aqui, ó, parece uma exponencial, mas é uma Poisson. Então, tudo vai depender desse parâmetro Mi aqui e do que eu estou medindo. Aqui tem um exercício para vocês fazerem depois, tá? Distribuições contínuas. Então, ali eu estou medindo a quantidade. Então, vocês viram que na binomial sucesso ou fracasso, é contagem, e a Poisson é também quantidade. Quantas acontecem, então, números discretos, inteiros. Agora, nós vamos para as distribuições contínuas. Contínuas é agora uma medição, em tempo, pode ser com vírgula, volume, qualquer coisa assim, tá? Tamanhos, tá bom? Então, uma diferença fundamental que separa as discretas das contínuas é que a probabilidade, no caso discreto, fornece a probabilidade direto. Eu já tenho só fazer a conta, né? É só fazer a divisão, como a gente tinha fazendo. Com as variáveis contínuas, nós temos que calcular a área sobre o gráfico. Então, ele é um pouquinho mais difícil a gente identificar. Por isso que a gente vai acabar usando nas próximas aulas uma ferramenta para fazer isso. Na área do gráfico da distribuição. Então, e é essa área do gráfico que vai nos dar a probabilidade que uma variável assuma um certo valor num certo intervalo,
Tá? A gente já vai ver isso com bastante calma. Então, por exemplo, a uniforme. Alguns de vocês aí me tiraram uma dúvida assim, professor, eu posso gerar números aleatórios para fazer lá média, para fazer... Pode, claro, sem problema nenhum. Só que vocês usaram lá no Excel, existe uma função no Excel chamada aleatório entre. Né? Vou até colocar aqui no Excel para vocês. Aqui, ó. Igual aleatório entre. Esse aleatório entre tem dois parâmetros, o inferior e o superior. Então, por exemplo, eu quero um valor aleatório entre 20 e 35. E ele vai me dar um valor assim. Com mais que eu arraste, esse valor que sempre vai estar entre 20 e 35. Perdão. Então, o que eu falei para alguns que me perguntaram? Pode gerar sim? Pode, mas esse cara aqui, esse conjunto de dados, ele segue uma distribuição uniforme. Então, neste caso ainda, aqui ele segue uma distribuição uniforme discreta, porque é entre 20 e 35, ele só está pegando os valores inteiros. Ah, professor, como é que eu faria para pegar valores contínuos nessa distribuição? É exatamente assim. Ó. A minha função de probabilidade é 1 sobre B menos A, 1 sobre B menos A, então pode acontecer qualquer coisa aqui, onde que o X vai estar entre A e o B, ou seja, ali no meu caso, entre 20 e 35, tá? Então, a probabilidade de acontecer o número, 35 menos 20 é 15, 1 sobre 15. Ah, de acontecer o 22, 1 sobre 15. De acontecer o 23, 1 sobre 15. Então, essa é a distribuição uniforme discreta, tá? Um exemplo para vocês fazerem na lista. Agora a gente vai falar um pouquinho da distribuição normal, tá? Por mais que vocês já viram diversas vezes, diversas disciplinas falando em distribuição normal, isso aqui sempre é bom dar uma revisada, tá? Por que que ela é a mais importante distribuição de probabilidade para descrever uma variável contínua? Eu vou até destacar aqui, ó. Ela é a mais importante distribuição para uma variável aleatória contínua. Tá? Porque a maioria esmagadora dos eventos naturais seguem uma distribuição normal. Então, eu quero ver lá quantidade de pessoas que tem altura das pessoas. A altura das pessoas, você vai ver, segue uma distribuição normal. Os salários, acontece uma distribuição normal. Então, eu tenho aí a distribuição normal provavelmente o maior espaço possível de conjuntos de aplicações é a distribuição normal, tá? Vamos dar uma olhada em algumas características. Ela basicamente tem duas características. A média, que é o valor aqui que tem a maior probabilidade de acontecer, tá? E o desvio padrão, que vai me dar o tamanho desse sino aqui. Se o desvio padrão é pequenininho, esse sino vai ser bem alto. Se o desvio padrão é grande, esse sino vai ser bem baixinho. Tá? Mas tudo gira em torno da média. Tá? Qual que é o nosso um grande erro que pode acontecer no nosso dia a dia? E que acontece no nosso dia a dia? Às vezes eu estou medindo um certo evento, eu estou medindo lá, por exemplo, os clientes, o quanto que o cliente gasta na nossa loja. Tá? Eu estou fazendo essa. E eu vou lá e eu acho que segue uma distribuição normal, ou eu simplesmente vou lá e falo assim: não, a média é tanto, o padrão é tanto. E a gente acha que segue uma distribuição normal. E aí chega lá, na verdade, não é uma distribuição normal. Então, um problema que acontece muito com essa intuição de dados, quando a gente começa a tomar essas decisões achando que é uma distribuição normal, é quando não é distribuição normal. Então, se eu entender bem como funciona a normal, eu posso começar a entender quando não é a distribuição normal, que talvez seja uma grande maneira de corrigir os erros, tá? A média determina, então, a posição da curva.
Então, eu tenho uma média mais para cá, uma média mais para lá. É bastante usado isso daqui para quando a gente está medindo qualidade de um produto, por exemplo, né? Numa peça mecânica, eu tenho as dimensões dessa peça e aí eu tenho que ver, por exemplo, um furo, se ele tem uma média correta de diâmetro desse furo. Se a média está menor do que deveria ser o furo, se a média é maior do que deveria ser o furo, se o furo está menor do que deveria ser, se o furo está maior do que deveria ser. Então, eu tenho que verificar onde que deveria estar acontecendo isso. Deveria estar aqui. Então, geralmente é uma distribuição normal de probabilidade nesse caso. Aqui a gente consegue ver o impacto do desvio padrão, tá? Então é a largura da curva. Um desvio padrão pequenininho, de 0,6, cria essa curva verde, um sino bem pequenininho. O que significa isso, gente? Significa que se eu tenho um desvio padrão pequeno, como a probabilidade é a área sobre a curva, vejam só, eu tenho uma grande probabilidade daquele evento que eu estou medindo, por exemplo, o diâmetro do furo da peça que eu estou produzindo, estar muito próximo da média. Ou seja, quanto menor o desvio padrão, uma vez que eu controlei a média, eu tenho aqui um conjunto de peças muito boas, vamos dizer assim, está dentro de um desvio padrão, dentro de um limite aceitável. Não vou entrar nessa parte de qualidade, porque senão a gente vai longe aqui. Porém, se eu tenho uma média que está controlada, então se eu pegar todas as peças que eu produzi e a minha média está legal, está onde que deveria ser, mas o meu desvio padrão está grande, significa que tem uma chance grande, bem maior, olha a área da curva, embaixo do verde até aqui e embaixo do vermelho até aqui. Entenderam? Perceberam? Ou seja, a área da curva até aqui, embaixo do vermelho, é muito maior do que a área da curva em verde até o mesmo ponto. Ou seja, existe uma probabilidade muito maior embaixo da curva vermelha de acontecer um furo muito pequenininho. Ou aqui um furo muito grande. Já na curva verde, com desvio padrão pequeno, a probabilidade de acontecer um furo muito pequeno ou muito grande é muito pequenininha. A chance é muito menor. Geralmente, para todos os eventos que seguem uma distribuição normal, quanto menor esse desvio padrão e quanto mais controlada a média naquilo que a gente precisa, melhor é o nosso evento, tá? Mais bem adequado está o nosso evento. E essa são os dados que nós vamos usar para gerar as simulações lá na frente. Isso aqui é super importante, tá? Em algum momento na disciplina para frente, nós vamos falar sobre, na simulação, o que acontece quando eu aumento ou diminuo esse desvio padrão. Mas, basicamente, quando eu tenho uma média menos ou mais um desvio padrão, esse primeiro intervalo aqui, eu estou representando 68,26% dos dados. 68% dos dados, tá? Então, independente se esse desvio padrão é pequeno ou grande, sempre, ou aproximadamente, vocês vão ver calculando a curva, que a média menos um desvio padrão mais um desvio padrão, 68%. A média menos 2 desvios padrões mais 2 desvios padrões, vai ter 95% dos dados. O que significa isso, gente? Como é que eu interpreto isso? Então, eu quero saber o seguinte, dado que eu vou continuar com a peça com o furo lá, dado que o meu furo tem que ter 10 milímetros, o meu desvio padrão medido é 1 milímetro. Qual que é a probabilidade de acontecer uma peça então, se o desvio padrão é 1 milímetro, a média é 10, então ficaria entre 8 e 12. 95%, ou seja, 95 de cada 100 peças que eu produzir vão cair aqui dentro, tá? Vão cair aqui dentro. Obviamente que não vamos esquecer lá da falácia do jogador, tá? Da lei dos grandes números. Isso aqui, ele se obtém quando eu faço vários experimentos. Eu não posso olhar para um só e medir, eu tenho que olhar para vários experimentos. Mas, de uma média geral, vai acontecer. Bom, se a média é 10 e o desvio padrão é 1,
vai acontecer 95 peças de cada 100 peças produzidas estarem entre 8 e 12. Tudo bem? Já entre 3 desvios padrões é 99,72. Ou seja, quase todo mundo vai estar aqui dentro. Só aqui fazendo um comentário, vocês imaginem lá quando a gente está falando em... quando vocês vão fazer esses cursos aí online, ou algum professor comenta com vocês, o tal do Lean Six Sigma. Já ouviram falar disso, né? Então, o Lean Six Sigma é uma filosofia que diz que nós temos que ter 6 desvios padrões. 6 sigmas. A média menos 6 desvios padrões, a média mais 6 desvios padrões. Existe uma conta aí para fazer, que vai dar aproximadamente 4,5 desvios padrões, mas basicamente é 3,4 erros a cada 1 milhão de operações. Ou seja, isso aqui vai dar 99,999997, tá? De uma maneira que dê 3,4 unidades fora a cada 1 milhão de coisas que a gente faz. Ou seja, para que a gente tenha uma filosofia Six Sigma funcionando, eu tenho que estar com o meu processo muito bem controlado. Tudo bem? Então, é isso que significa a interpretação aqui dessas áreas, tá? Obviamente que se o meu sigma for pequenininho, essa curva vai ser mais alta, se for maior, a curva vai ser mais longa. Porém, essas probabilidades aqui não diminuem, não mudam. Tudo bem? Essa aqui é a função de densidade normal de probabilidade da normal, tá? Para eu chegar naquela área lá, eu tenho que fazer a integral disso, tá? A gente, em matemática, em complementação à matemática, acaba não vendo integral e não vem ao caso aqui. Mas é um trabalho extremamente árduo fazer essa demonstração, resolver essa integral aí. Não é o nosso caso, tá? O nosso caso é usar isso. Muito bem. Então, como é que a gente calcula, por exemplo, aqui um processo com média 0, desvio padrão 1, como é que a gente calcula essa área? Muito. No Excel, por exemplo, existe uma função chamada normDist, que ele vai pegar o valor que eu quero, a média do desvio padrão, e aí eu vou dizer se ele é acumulado ou não, e ele vai me dar do menos infinito até o valor que eu quero, até o valor de x. Tá? Quanto que é isso? Dado que eu tenho uma média e um desvio padrão. Se eu quero calcular, por exemplo, essa área aqui da curva, eu quero saber se a peça vai ficar com entre o tamanho 1 e o tamanho 2. Bom, basta eu fazer o tamanho 2 menos o tamanho 1, tá? Isso aqui vai ser importante para a gente lá na frente para entender os dados que nós vamos coletar para as simulações. Muito bem, então aqui alguns exercíciozinhos aí e algumas coisas a mais. Aqui é só para a gente lembrar, tá? Exercícios, exercícios, exercícios. E aqui a exponencial, tá? A distribuição exponencial é a última que eu quero falar para vocês antes da gente passar para a cadeia de Markov. Essa função densidade exponencial de probabilidade, que é 1 sobre a média e elevado a menos a ocorrência sobre a média, tá? Vai ser provavelmente a distribuição que a gente vai mais usar em teoria de filas e nas simulações. Por quê? Porque ela tem uma carinha, um desenho, assim como a normal seria aquele sino, a exponencial tem essa carinha aqui, esse desenho. O que acontece? Eu tenho uma maior... Lembrando que em distribuição contínua, a probabilidade é dada pela curva embaixo, a área embaixo da curva, tá? Dessa função. Então, significa que eu tenho uma maior probabilidade aqui de acontecer valores pequenos e, com o passar do tempo, eu tenho uma menor probabilidade de acontecer valores grandes. Por que essa distribuição aqui é importante para nós revisarmos nessa disciplina? Porque lá na frente, quando nós estivermos fazendo simulação, nós vamos perceber que as chegadas, a maioria das chegadas, quando não controlada, ela segue uma distribuição exponencial.
quantidade de carros chegando num drive-in, quantidade de pessoas chegando num banco, no supermercado, quase todos os tipos de chegadas a algum lugar de atendimento que eu não controlo, bem provavelmente vai seguir uma distribuição exponencial, tá? Obviamente que vai ter algumas particularidades ali que a gente vai ver depois, mas é isso que a gente tem que entender agora, tá? Então, só um exemplo de exercício que eu vou deixar para vocês fazerem, obviamente. O tempo entre chegadas de veículos em um determinado cruzamento segue uma distribuição exponencial de probabilidade com média 12 segundos, tá? Então, ou seja, eu tenho uma média aí dizendo que a cada 12 segundos chega um carro. Aqui é importante eu fazer um comentário que a gente vai usar o resto da disciplina. Vamos pegar esse enunciado aí. Bom, eu tenho uma média que a cada 12 segundos chega um carro. Isso significa que nos 10 primeiros segundos não vai chegar nenhum carro? Não, gente, tá? Então imagine assim, eu liguei o meu cronômetro, tá lá no 0, liguei meu cronômetro. Com 6 segundos chega o primeiro carro. Então o intervalo de chegada do primeiro é 6 segundos. Aí, com 20 segundos, chegou o segundo carro. Ou seja, de 6 para 20 dá 14. O primeiro intervalo é 6, o segundo é 14. Com 22 chegou o terceiro carro, o terceiro intervalo é 2. Com 45 chegou o quarto carro, aí eu tenho um intervalo lá de 20 e poucos. A média disso significa, a média disso dá 12. Não significa que vai ser constante. 0, 12, 24, 36, e o carro vai chegar certinho. Não, ele tem uma média, uma esperança de a cada 12 segundos, mas não significa que eles vão chegar literalmente a cada 12 segundos, tá bom? É importante a gente lembrar disso sempre, eu vou estar sempre lembrando isso, porque a gente tem uma ideia, de novo, intuitiva errado, que quando a gente fala assim, chega uma pessoa para atendimento ali na cantina, quando tinha cantina ali no nosso bloco, a cada 12 segundos. Então, se meu atendimento for menor do que 12 segundos, nunca vai ter fila. Não, tá errado isso. Porque é uma média, tá? E pode chegar 2 pessoas seguidas. Pode chegar 3 pessoas seguidas. E depois ficar um tempão sem chegar ninguém. E aí a média vai ficar 12. Tudo bem? Então, isso é importante a gente lembrar desde já. Vou fechar aqui. Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo por enquanto? É importante vocês verem vídeos, etc. Então, agora eu vou colocar aqui a nossa aulinha, nosso segundo conteúdo de hoje, tá? Cadeias de Markov. Então, o que significa cadeias de Markov aí? Agora eu vou começar a usar o meu laser point aqui. Aí, beleza. Cadeias de Markov, então, é um processo, tá? Um processo de Markov é composto por um número de estados possíveis que um elemento pode atingir em um conjunto de probabilidades, chamados de probabilidades de transição. Essa palavra aqui vai seguir a gente bastante. Que rege uma mudança de um elemento para outro. Então, imagine que eu tenho 2 estados, Q1 e Q2. Tá? Q1 e Q2. Imagine que Q1 o aluno não sabe nada sobre o assunto, Q2, o aluno já sabe sobre o assunto. Então, nós temos aqui que ele não sabe nada sobre o assunto, 30% deles vai continuar não sabendo nada sobre o assunto, e 70% deles vai aprender, vai saber sobre o assunto. Desses que sabem sobre o assunto, 50% deles vão permanecer sabendo do assunto. E os outros 50% vão esquecer do assunto, vão voltar para o estado anterior, que é não saber sobre o assunto. Então, isso é o que nós chamamos de diagrama de estados. Eu tenho 2, 3, 5, 10, 20 estados diferentes. Aqui, não saber do assunto, saber do assunto. E eu tenho uma probabilidade de ocorrência. Obviamente que cada saída de um estado, a soma tem que dar 100%. Obviamente que a saída desse cara aqui, a soma, meio mais meio, é 1.
Então, isso é um diagrama de estado. O que o processo de Markov estuda? Basicamente, ele estuda, ao longo do tempo, como é que esse diagrama de estado vai se comportar. Ele vai atingindo um equilíbrio? Se ele atingir um equilíbrio, qual é esse equilíbrio? É isso que a gente vai estudar agora. Então, uma palavra estranha aí, mas que é relativamente simples, é um que a gente chama de sistema ergódico. O que é isso? É um sistema no qual se pode prever o futuro, eventos futuros. Opa, então já tem uma utilidade importante aí, por exemplo, no estudo de market share, no estudo de comportamento do comportamento do consumidor, no estudo, por exemplo, vou trabalhar com RH, no estudo do comportamento dos meus funcionários, eu posso fazer aí as estatísticas dos vários sistemas que meus funcionários estão e tentar prever o futuro para fazer ações de maneira a evitar, por exemplo, alta rotatividade dos funcionários. Né? Então, o sistema ergódico é aquele que se pode prever o futuro por estimação estatística dos eventos passados, tá? O que é essa estimação estatística aqui? É aquela probabilidade que nós vemos calculando aí, tantos do todo dá tantos por cento que acontece esse evento. Tantos do todo aconteceu um segundo, quantos por cento é esse evento, e assim por diante. Quanto maior a ergodicidade do sistema, menor a incerteza apresentada por ele. Ou seja, quanto maior a capacidade de eu estimar essa estatística aqui do evento passado, quanto maior estabilização, vamos dizer assim, dessa estimação, quanto mais estável for essas estatísticas, menor é a incerteza. Ótimo, por quê? Porque se o assunto se repete bastante vezes, vai chegar uma hora que, se ele está se repetindo, eu consigo prever o que vai acontecer, certo? Ou seja, quanto maior, mais certeza que eu tenho essa estimação, mais fidedignidade das previsões eu tenho a ter. Por isso que é tão importante. Um processo é denominado ergódico se todos os estados são atingíveis, ou seja, eu posso sair... Ali eu falei de 2 estados, mas imagine que eu tenho 5. Eu posso sair, de alguma maneira, atingíveis, tá? Não necessariamente de um para todos, mas eu posso de um estado para o segundo eu posso ir para o terceiro e para o quarto, o terceiro eu posso voltar para o primeiro e ir para o quinto, o quarto eu posso ir para o segundo ou para o quinto. Então, todos os estados, de alguma forma, são atingíveis, tá? Isso é uma característica para dizer que é ergódico, ou seja, não existe um evento, não existe uma possibilidade, um estado em que alguém não consiga atingir. Eles são abandonáveis quando as transições são aperiódicas e as probabilidades de transição são constantes ao longo do processo. Então, olha só, os estados são abandonáveis, ou seja, eu desisto deles, deixo de acontecer, quando as transições são aperiódicas, quando eu não tenho uma relação direta com o tempo, tá? Quando pode acontecer a qualquer momento, ou vai acontecendo conforme vão acontecendo os eventos, tá? A probabilidade de transição são constantes ao longo do tempo. O estado futuro de um processo de Markov depende apenas do estado atual do sistema. Isso aqui talvez é a coisa mais importante do processo de Markov, tá? E das probabilidades de transição, ou seja, ele é desprovido de memória. Aqui no processo de Markov, o que acontece? Imagine que eu tenho um evento que acontece, que vai acontecendo, eu estou medindo ele a cada hora, tá? Então aqui eu tenho a hora 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6. E eu estou medindo isso aqui, esse evento ocorre a cada 1 hora, tá? Por exemplo, a medição de algo. O que eu estou querendo dizer aqui? A minha transição 1, ela vai depender exclusivamente de como estava o estado anterior e como é essa matriz essa que a gente falou ali atrás, essa matriz de transição. Cadê? Onde que está aqui transição? Bom, acho que está tá aqui, a matriz de transição, tá? A probabilidade de transição, tá? O que isso quer dizer? Que quando passar mais 1 hora, o evento 2, ele depende somente desse cara.
Não depende do zero. Eu não vou influenciar o que estava lá no meu evento, como é que estavam as probabilidades aqui no evento 2. Eu vou olhar somente para o evento anterior. Aí vai acontecer o 2. Passou mais uma hora. O 3 depende só desse. O 4 depende só desse. E assim por diante. Isso aqui é o que nós chamamos que é desprovido de memória. A memória dele é curtíssima. Tá? Ou seja, eu só estou olhando para o evento imediatamente anterior. Muito bem. Então, o que as cadeias de Markov têm? Um vetor de estado, que é aqui um vetor que nós chamamos, por exemplo, aqui tem 3 possibilidades. Possibilidade A, B e C. Então, vou dar um exemplo aqui de um estado que possa ter alunos calouros no meio do curso e formandos. Quantos alunos eu tenho no primeiro ano? Quantos alunos eu tenho formandos? Quantos alunos eu tenho que não são nem estão fazendo o primeiro semestre, nem estão fazendo o último? Então, é o outro evento. Então, isso aqui é um estado, tá? Um estado eu tenho 3 situações, 3 estados, o vetor de estado nada mais é do que quantos estão em cada um deles. Tudo bem? Em cada estado possível, em cada QI, então esse Q aqui, Q1, Q2, Q3, é um QI, né? Em cada estado possível, eu posso calcular uma matriz de transposição P que tem a seguinte forma. Ou seja, quantos são calouros e permaneceram calouros? O evento A para o A. Quantos são calouros? Aqui o evento de um aluno entrar e reprovar em todas as disciplinas, por exemplo. Ele vai continuar sendo calouro. Tá? Continuar sendo o primeiro semestre, vamos dizer assim. Quantos alunos são calouros e passam para cá? Quantos alunos são calouros e passam direto para formandos? Isso aí não existe. Não, sei lá, o cara entrou pelo provar, conseguiu um monte de equivalência e um semestre ele já conseguiu matar um monte de disciplina no outro semestre. Existe esse cara aqui? Existe a probabilidade? Existe. Então é pequenininha, mas existe. É 1 a cada 1000 alunos. Tudo bem. Então a probabilidade é 1 sobre 1000. Não acontece. Tudo bem, é 0. Pode ser que a probabilidade de transição de um evento A para um evento C não exista, gente. Não tem problema nenhum, tá bom? E assim por diante, tá? Um aluno de B para voltar a ser calouro, pode ser que a probabilidade aqui seja 0, mas pode ser que não. Permanecer aqui e assim por diante. Tudo bem? O que é importante? Para cada linha dessa, a somatória das probabilidades tem que ser 1. Tá? A somatória tem que ser 1. Porque a probabilidade de um evento, de um estado A, sair desse estado A e passar para qualquer outro estado. Ou seja, todo mundo que está no A tem que ir para algum lugar. Seja ficar no A mesmo, ir para o B ou ir para o C. Logo, a soma dessas 3 probabilidades aqui tem que dar 1. Dessa por linha, tá bom? Por linha. Beleza? Isso aqui é uma matriz de transição. Muito bem. Então, vamos para o primeiro exemplo aí. Eu vou dar uma parada aqui só um pouquinho, pessoal, rapidinho. Manter. Eu vou dar uma parada aqui na gravação, rapidinho. Parar a gravação.